Meditação diária. Eu ainda estava fazendo a minha súplica quando Gabriel, o homem que eu tinha visto no começo da visão, veio voando rápido para perto de mim. O capítulo de Daniel, de número 9, verso 21 e 22, nos mostra Daniel se colocando diante da presença de Deus, em oração, em intercessão pelo povo do Senhor. Os versículos 1 ao 3 do capítulo de número 9 nos mostram uma mudança de governo, do cenário mundial, do contexto em que Daniel estava inserido. O equilíbrio do poder estava passando da Média para a Pérsia. Ciro, o rei persa, dentro de 2 anos, assumiria a liderança civil e militar. Daniel estava analisando, lendo e tentando entender as palavras do profeta Jeremias nos textos sagrados. E ele começou a perceber e compreender que estava chegando o fim de um período de calamidades e dificuldades. Ele começa então a falar com o Senhor e dizendo que o Senhor, sendo cumpridor da sua aliança, tem amor para aqueles que amam a Ele e observam os seus mandamentos. Daniel começa então um período de contrição e de arrependimento, dizendo a Deus que eles haviam praticado os crimes e impiedades, haviam sido rebeldes e haviam sido desviado dos mandamentos e das sentenças do Senhor, e que todo o povo de Israel desrespeitou a lei do Senhor e não ouviu a sua voz e nem os seus profetas, e que por isso o Senhor cumpriu todas as suas palavras contra o povo de Israel e contra os governantes que estavam agindo em impiedade. Nós vemos então Daniel suplicar a misericórdia do Senhor Deus, dizendo e pedindo ao Senhor que ouvisse a oração do seu servo e fizesse resplandecer o seu brilho sobre o santuário que havia sido destruído. Nós aprendemos que nesse texto, quando Gabriel, um anjo mensageiro do Senhor, que explicava e trazia mensagens de Deus para Daniel, ele se apresenta dizendo que desde que Daniel começou as suas orações, o Senhor havia decretado uma sentença. A palavra de Deus nos diz no livro do apóstolo Tiago, na carta que ele escreve, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Daniel se coloca em intercessão porque haviam se passado e estava chegando ao fim de um período de 70 semanas ou 70 anos que o povo de Israel estava afastado, estava vivenciando um período de distância da Terra Santa, da cidade de Jerusalém, a cidade onde eles haviam sido estabelecidos por Deus. A desobediência e a infidelidade para com os mandamentos do Senhor havia possibilitado a eles a viver em períodos de calamidade, de tragédia, de luto, de tristeza e de agora um profundo pesar em suas consciências. Daniel havia refletido acerca das profecias de Jeremias e ele começa agora a ter uma percepção de que a dimensão da interpretação dos textos ela era muito mais ampla e estava se referindo e trazendo uma expectativa messiânica, porque por trás de toda a história do povo de Deus existe a história da salvação, a dimensão a respeito da obra do Messias, ungido de Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus,
começa a ser ampliada devido à percepção profética de Daniel. No versículo de número 24, Daniel começa então a dizer que as 70 semanas haviam sido determinadas para o seu povo e para a sua cidade, para fazer cessar a transgressão, lacrar o pecado, expiar o crime, para trazer uma justiça perene até se realizarem a visão e a profecia para ungir o Santo dos Santos. No versículo 24, nós vemos que Deus iria acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, operar a reconciliação devido à iniquidade do seu povo, trazer uma justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Nós aprendemos aqui que a expectativa messiânica, ela estava sendo completada, ela estava sendo ampliada na percepção de Jeremias, de Daniel, dos santos profetas e do povo de Israel. Nós acreditamos piamente que por trás de toda a história do povo de Deus há um desenrolar da história da salvação, a história da redenção, e isso nós vemos no cumprimento das palavras, na vinda e na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que hoje, neste sábado, possamos, assim como Daniel, ler, meditar, procurar em oração